Boa noite, família Pra Cima Podcast. Estamos de volta para mais um episódio. Hoje é episódio 66 com a nossa amiga e psicóloga Fabiana, não é isso? É Fabiana mesmo, Fabiane não, né? Fabiana. Então, nossa amiga e psicóloga, esposa do nosso amigo também, Robertinho. Um abraço para Robertinho aí, da cidade de Quissamã também. E hoje a gente vai falar sobre uma das maiores dores, né? Vamos falar sobre várias dores, mas quando a gente se trata de psicologia, e a Fabiana falou para mim, comentou em off, que ela tem estudado muito sobre questões de ser humano e suas perdas, né? Não é isso, Fabiana? Exatamente. E a gente vai tratar isso mais minuciosamente. Então, você que tem problemas com perdas emocionais, perdas mesmo de ente querido, ou algumas coisas que você perdeu e emocionalmente te deixou abalado, eu vou te aconselhar você curtir, se inscrever no canal, ativar no sininho e compartilhar com mais alguém que você acha que pode precisar ouvir sobre esse episódio. Manda no grupo da família. Isso, manda. Mandando tanta figurinha lá. Exato, manda lá o link no grupo da família, no grupo dos amados, dos odiados, enfim, de todos lá. Então eu queria agradecer aqui nossa equipe de patrocinadores, que é o Work Banda Larga, deixamos sempre o sinal ativo pra gente. Deguste foi nosso patrocinador durante um tempo, agradecemos também. Agradecemos aqui o Lava Jato do Leno, e agora estamos com um patrocinador novo também, já foi falado no episódio passado, que é o Bom Café aqui, ó, a gente já experimentamos aqui, inclusive já começamos, né, já estamos com a garrafinha pelo meio. Coisa linda, hein? Pãozinho de queijo top, então se você quiser tomar aquele café cappuccino, tudo a nível de lanchinho, de uma coisa saudável. Fazer uma graça com a esposa, Isso né? aí, leva lá. Tá chegando o Dia das Mães também aí, tá bem próximo. Leva sua mãe lá, tomar um café. Um abraço pra Michele, família, todo mundo lá da equipe Bom Café. Agradecer Cosmos Publicidade, essa equipe que tá sempre aí ativa aí, ajudando a gente a botar esse episódio no ar. Agradecer Maia Autoestrada, que é um canal que nós temos de assuntos automotivos, e vocês que têm seguido a gente lá no YouTube, eu agradeço vocês, no Instagram. Vem novidades aí mais pra frente eu vou explicando. Opa. Tá bom? E basicamente todos que têm ajudado a gente direto e indiretamente. Esqueci de alguém aqui, Celso? Não. Acredito que Mas não. você, telespectador. Isso aí. Fabiana, é um prazer. Mais uma vez a gente estar junto aí, batendo aquele papo, que a gente vive se encontrando aí pelas academias da vida, né? Exatamente. E, enfim, chegou o dia da gente tirar a dúvida dessa galera aí que tem sofrido. Quando você me tocou no assunto que você ia focar, e está focando, né, nos seus estudos, sobre questões de perdas e como a psicologia pode ajudar nisso, eu achei interessante, principalmente depois estudando mais a fundo. Inclusive você me indicou um filme, não foi? Exatamente. Me relembro o nome aí, que agora eu esqueci. Mas que realmente fala, né, o enredo, a sinopse fala exatamente sobre isso, né? Sobre perdas e o que você faz com elas depois disso, né? Exatamente. Literalmente, assim, né? Resumidamente. E depois a gente vai lembrar o nome do filme. Eu anotei aqui em algum lugar. Ele está aí, eu enviei para você, ele deve estar por aí. Entendeu? Mas tá aqui. Achei aqui, vamos lá. Quantos dias e quantas noites, não é isso? Exatamente. Então, foi uma orientação dela e eu acho que você vai gostar desse filme. Dá uma olhadinha lá. Olha, eu tô sem filme para assistir essa noite. Aí, ó, pode ser É um esse. documentário. Exatamente. Muito interessante. Quando eu digo filme, né? Isso. Todo documentário não deixa de ser um filme Isso da aí. gente, né? Mas, enfim, assista lá. Eu ainda não vi tudo, só vi o resumo dele, né? Não tive tempo de ver tudo. E acredito que possa somar muito. Fabiana, sem mais delongas, já falei demais por aqui. Fala um pouquinho aí pra gente de como você ingressou na psicologia, o que te induziu a isso, né? E como isso tem influenciado para você de forma direta ou indireta com seus pacientes, com sua equipe de trabalho, e como isso tem somado, e depois abre um pouquinho para a gente aí sobre esse leque de perdas e ganhos aí, perdas e ganhos na vida. Exatamente. Quero, dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui com você, essa oportunidade de compartilhar, de construir um conhecimento, Sim. dividir o que a gente vem ao longo da formação e também das experiências no trabalho, né? É uma oportunidade única e também faz parte daquela nossa função social. O psicólogo ele precisa estar em outros espaços para além do consultório, para além das empresas, para além daquele fazer diário, né? Então, levar informação, levar conhecimento é nossa função também. É o famoso over delivery, né? Você entregar mais do que lhe foi proposto. Exatamente, exatamente.
E esse percurso, né, ter chegado até a psicologia, não é a minha primeira profissão, né? Eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de, por 16 anos, atuar como professora dentro do município de Quissamã. Quissamã é a cidade de origem, minha família toda é daqui, mas eu morei algum tempo fora daqui por necessidade de trabalho do meu pai. À época, a nossa usina Quissamã, que era um local onde meu pai trabalhava, a usina já não mais trazia oportunidade de trabalho, ela estava fechando, e o meu pai precisou buscar trabalho em Macaé. Então, dos 4 aos 12 anos de idade, eu morei em Macaé, né, estudei lá, e por necessidade de doença, meu avô adoecendo, meu avô materno adoeceu, nós voltamos para Quissamã para cuidar do meu avô. E aí, estudos por aqui, né, toda a vida escolar por aqui, até ingressar na faculdade de psicologia no ano de... eu formei em 2010, né? Então, até 2010 eu atuei como professora, de 95 até 2010. Essa experiência como professora foi o que me levou a buscar a psicologia, né? Acredito que tem a ver com o meu propósito de vida, aquilo que me faz pensar que atuar colaborando na vida das pessoas, buscando evoluir também como pessoa, como professora, que é uma profissão belíssima e que desenvolve, aliás, a educação, eu acredito que é promotora, né, de desenvolvimento, é promotora de vida. Sim. Então, a gente sabe que, através da educação, você consegue mudar a vida das pessoas. Só que lá também eu encontrei muitos desafios. E, para aqueles desafios, eu já não conseguia mais desenvolver. Então, eu precisei buscar outra área de atuação. Claro que, né, isso demandou muitas questões, porque aqui em Quissamã você também já está, né, por aqui há algum tempo, você sabe... Uns bons 30 anos. Exatamente. A gente sabe que lá atrás, oportunidade para estudar, ou você fazia formação de professores, ou você fazia o antigo curso de contabilidade, né? Então... datilografia, né? A mistura da datilografia e contabilidade. Isso, exatamente. E à época, né, por questão de oportunidade dessas duas formações, eu busquei a que eu me identificava, que era a formação de professores, né? Depois de algum tempo, a gente tem aí, né, a possibilidade das bolsas de estudos que o município oferece. E eu, como fui bolsista durante muito tempo na minha vida escolar toda, né, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e era o provedor da casa. Minha mãe só veio a trabalhar de 92 para cá, quer dizer, eu já era adolescente, meu irmão um pré-adolescente. Então, a gente tinha aí um percurso de necessidade mesmo para estudar. Ou era escola pública ou era bolsista. E, à época, para a formação em psicologia, eu me inscrevi no vestibular, passei e concorri à Bolsa de Estudos. Então, essa é uma das coisas também que me dá muita alegria, saber que, de alguma forma, não só atuando nas duas frentes de trabalho que eu atuo, que é o serviço privado e o serviço público, mas dentro das atividades, dentro do meu município, eu retorno esse investimento, porque esse investimento é um investimento que deve retorno ao município de alguma forma. E em se tratando de um município, entre aspas, pequeno, de 25 mil habitantes, a gente consegue ter o calor dessa emoção de retorno mais rápido, né? A gente percebe, porque são pessoas todas conhecidas, né? Exatamente. Há muito o que se fazer, há muitas oportunidades lá fora, eu já tive também, mas é muito bom a gente poder trabalhar perto de casa, é muito bom poder trabalhar perto dos nossos, né? Sim. E desenvolver alguma coisa dentro de uma comunidade que começa a conhecer o seu trabalho e te conhece também como pessoa, né? Então, é um privilégio. E aí a psicologia, ela me seduziu. Eu gosto de dizer que eu fui seduzida, né? O desafio de entender a mente humana, o desafio de buscar caminhos para cuidar, né? Então, a gente não propõe aí cura, transformação de pessoas, não é nada disso. A gente trabalha com evidências científicas. A gente tem que estar o tempo todo se atualizando e entendendo, porque a vida ela é impermanente, né? Tudo muda o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar entendendo algumas bases, né? Elas não mudam, mas outras tantas mudarão. Então, a gente precisa estar buscando essa atualização para poder desenvolver o trabalho. Atemporal, né? As situações podem se modificar, a gente tem aí... vamos pensar que a contemporaneidade traz as tecnologias,
trazem aí uma celeridade, né? Nós somos levados a fazer tudo com pressa, tudo na correria. O imediatismo, né? hoje é eminente. Exatamente. Então, há uma desregulação muito grande das emoções a todo momento, e aí os indivíduos eles sofrem, entram em sofrimento, muitas vezes, né, por não conseguirem lidar com as questões do dia a dia, situações da vida, né? E algumas situações estão diretamente ligadas a transtornos mentais graves, que também, né, chegam para nós através do nosso trabalho. Sim. Então, quando eu te falei que eu busquei a temática do luto para estudar mais, é porque eu fui observando exatamente o quanto que chegava, né, quantas demandas chegam relacionadas ao luto. E quando a gente fala de luto, a gente não está falando somente da perda de alguém que você ama, mas também dessas perdas, né? Sim. E o luto, ele não é algo para ser tratado, é algo para ser conduzido. Muitas vezes, né, uma pessoa, num processo de elaboração, ela vai apresentar, né, uma mudança no comportamento, ela vai apresentar alterações no seu humor, uma alternância que é parte desse processo. E é comum que se confunda, né? Então, precisa ser tratado porque está num sofrimento agudo, num sofrimento muito grande, porque alguém morreu. E aí vem a grande questão, né? Quando a gente vai falar de luto, e a gente não está falando só, como eu disse, da perda de alguém, mas de um trabalho, que às vezes a gente mudou, uma realidade que foi transformada. Eu conheci essa semana uma colega de classe, na turma que eu estou fazendo a pós-graduação em cuidados paliativos. Nós somos 110 alunos na turma. E uma colega, ela está nos Estados Unidos há pelo menos 12 anos. E ela enfrentou justamente, ainda hoje... Brasileira lá. Ainda hoje ela é atravessada por esse processo de elaboração de estar num outro país, né, pela necessidade da família dela. Ela conseguiu fazer esse curso, ela queria fazer o curso na língua materna, né? É o que ela mais fala. Meu desejo era, eu poderia fazer nos Estados Unidos, mas ela queria fazer esse curso, né? E aí, assim, ela deixou muito claro que ela ainda está dentro do processo de elaboração de um luto, porque foram muitas perdas. Sim. Mudou a realidade dela. Muda a cultura, muda tudo. Exatamente. Então, tudo isso influencia. A gente não vai falar, né, de luto somente com a morte, mas principalmente com a morte, né? E é um tema que as pessoas evitam. E querendo ou não, direto ou indiretamente, não deixa de ser morte, né? Porque às vezes morreu um relacionamento, morreu uma possibilidade de estar perto de alguém da família, por essas questões de trabalhos e estudos, né? E realmente hoje, depois analisando melhor do que você estava falando, a maioria hoje sofre e leva isso para frente da vida e se trava, né, por causa de uma perda. E aí você fala um pouquinho de como que a pessoa pode estar superando isso. Obviamente tem que estar com um profissional acompanhando, né, ajuda, mas um exemplo, por exemplo, aqui, vamos citar um exemplo, vamos falar um luto pessoal mesmo, né, o luto de pessoa que faleceu. Hoje você tem uma estratégia ou não é uma estratégia, é um tratamento, não existe uma regra para superar um luto. Isso, não existe uma regra, né? Existe. Porque cada demanda, cada sujeito, cada questão, e aí a gente vai entender naquele momento, escutando, né? Entender o que aquela pessoa traz. Agora, é importante que tenha algumas bases aí que a gente vai seguir, algumas questões que a gente vai precisar seguir para orientar esse paciente, né? Então, num primeiro momento, uma pessoa que está sofrendo a perda de alguém que ama, ela, claro, vai estar muito entristecida e provavelmente ela pode estar chorando muito. Às vezes essa sessão, né, esse atendimento vai ser um atendimento onde ela vai chorar a maior parte do tempo, onde ela vai trazer, né, a sua dor através do choro. E às vezes não. Há pessoas até, Marcelo, que expressam de outra forma. Há pessoas que não choram. Sim. Né? Mas elas ficam mais agressivas, mais irritadiças, impacientes, né? O que também denota ou revela, né, que ela está em sofrimento. Então, a base para a gente começar a entender o curso desse processo do sujeito é a escuta. A gente precisa liberar espaço de escuta, ele precisa ter voz, ele precisa conseguir colocar ali. E aí, assim,
quando a gente fala isso, né, o setting terapêutico, psicoterápico, ele pretende isso, ele libera isso para o sujeito, né? Porque quando ele vem encaminhado, é interessante que às vezes as pessoas falam assim, eu não sei por que eu estou aqui, porque é uma das perguntas que a gente faz, né? Assim, o que te trouxe aqui, né? Você pode me dizer, né, como que eu posso te ajudar? Então, às vezes, eu não sei por que eu estou aqui. Então, às vezes, é um familiar que entende que ele está precisando, às vezes é um amigo, às vezes o próprio médico clínico que encaminhou. E às vezes até num tom de revolta, né? Tipo, eu nem sei por que eu estou aqui. Isso aí. Né? E nesse primeiro momento, pode ser que ele ainda não queira falar sobre isso. E está tudo bem. Né? Não existe espaço ali para a gente exigir que alguém se coloque. Então, ele pode ser liberado para falar quando ele se sentir à vontade. Talvez ele não tenha que falar naquele momento, porque ele não está pronto para isso. É algo difícil, é doloroso. Eu costumo dizer que as famílias, né, elas poderiam trazer o assunto da morte, né, para a mesa do jantar, para o café da manhã, para os encontros, as reuniões de domingo, falar da morte, sobre a morte, de uma forma mais leve, porque é uma forma de iniciar o processo de elaboração quando ela acontece. Né? Porque a gente já está tratando disso, a gente já está falando sobre. E a morte, ela não é o contrário da vida. A morte, a vida, na verdade, ela é um instante entre nascer e morrer. Muitas pessoas falam assim, não, morte é contrário de vida. Se eu morri, porque eu não estou vivo. Morrer todos nós iremos, sim, em algum momento. Só que nós nascemos e justamente nesse intervalo até a morte nós vivemos. E é da vida ou sobre a vida que a gente precisa falar. Né? Temer a morte, eu entendo que, né, até porque nós fomos criados dessa forma, né? Isso é cultural, isso é colocado no nosso país, né? A gente vai ver como que a morte é tratada. Nós somos sepultados. Existem outras culturas que trabalham a morte de forma completamente diferente, né? Então, a gente vai pensar que esse tema, ele assusta. Sim. Esse tema traz muito medo e receio. O natural é assustar, né? Não deveria, né? Mas acaba assustando. Exatamente. E eu vou te fazer uma pergunta pessoal, assim, abrir uma janela aqui nesse meio. A gente sabe que a psicologia, ela, durante muito tempo, ela foi um motivo de preconceito de muitos, né? E eu mesmo, quando estudava, salvo engano, se eu não estou aqui exagerando, se eu não me engano, tinha uma matéria de psicologia, eu acho, numa época, não tinha? Fazia parte do rol da escola ali, da sequência de matéria, não tinha, Celso? Tinha, não tinha? Eu acho que eu tive professora de psicologia na sala de aula. Rapaz, eu não tive, não. No ensino médio, você diz, ou isso na formação acadêmica? Não, no ensino médio. Ensino médio? Eu acho que tinha, se eu não me engano, acho que tinha. Teve uma época que, se eu não me engano, até parou redes sociais. Tinha estudos sociais. Parou estudos sociais e entrou uma matéria, se eu não me engano. Não, eu posso estar enganado o nome que usava, mas falava-se de... eu acho que é isso, filosofia. E falava-se de psicologia nesse meio, né? Sim. E eu escutava e eu pensava, gente, aí eu vi algumas pessoas falarem, poxa, eu tenho vontade de fazer faculdade de psicologia e tal. E eu era meio preconceituoso, mas, poxa, uma psicologia é para você estudar a mentalidade de uma outra pessoa, cuidar do que ela está sentindo. E aí, eu sempre fui uma pessoa envolvida, como é que eu vou te explicar? Eu sempre tive aquela questão muito espiritual, relacionamento com Deus, um pouco de religiosidade e tal, e gerava esse preconceito. Então, a pergunta que eu tenho você já recebeu muita gente nesse estado em que eu passei durante muito tempo, alguém chegar para tratar com você, talvez encaminhado por alguém, ou talvez, né, uma necessidade mesmo de algum profissional que indicou, mas que teve essa resistência pela espiritualidade ou pelo entendimento religioso, sim, ou tipo, ter resistência de te ouvir mesmo, falar, isso que você está falando, você está dizendo que eu estou com uma potestade, ou isso está me atrapalhando, não, eu já sei que não é assim. Você teve essa resistência já? Sim, isso acontece porque existem alguns equívocos e por desconhecimento. Né? Por isso que o espaço pretende esclarecer. Como a gente não vai estar ali falando, a gente vai estar mais ouvindo, né? À medida que o cliente, o paciente vai trazendo, a gente vai esclarecendo. Não se discute
a religião ou aquilo que você professa, a sua fé. Isso não é para ser questionado ou discutido dentro do espaço da escuta, mas é para ser acolhido. Sim. Porque como que você construiu essa ideia, né, de que não haveria uma ciência, não haveria aí um profissional ou alguns profissionais que poderiam cuidar, né, de questões que você pode estar vivenciando? Como você construiu isso? Isso foi uma construção e pode ter sido equivocada. Então, nós vamos trabalhando à medida que esse enfrentamento acontece, isso é colocado para o indivíduo, ele também vai esclarecendo. É preciso ter muito cuidado, porque nós somos corpo psíquico, corpo físico e corpo espiritual, e isso precisa ser conduzido. Então, quando você está escutando, você não pode desconsiderar aquilo que ele vivencia, aquilo que ele sente, aquilo que ele conhece. Eu vou fazer, né, uma analogia aí com a sala de aula. O aluno, ele chega, ele não chega vazio. O professor não vai fazer dele um depósito de conhecimento. Ele chega cheio, preenchido, né? E vai haver uma construção a partir do que ele traz com o que, né, o que é preciso ser sistematizado também dentro do processo educacional, né, do ensino, da escolarização. E dentro da psicologia, a gente não vai formatar ninguém, a gente não vai enquadrar ninguém. Até porque pode atrapalhar o tratamento, né? Exatamente, não é essa a nossa função, pelo contrário, a gente está ali para receber esse sujeito na condição que ele está e que ele é. Eu me lembro que em um contato com uma psicóloga uma vez, né, claro, eu quebrei esse paradigma quando eu precisei, né, de um acompanhamento profissional com uma pessoa da minha família, e aí eu quebrei esse paradigma, eu vi que realmente a psicologia ela é necessária, né, e o profissional de psicologia ele é extremamente fundamental para uma quebra né, alguma coisa ruim que aconteceu no meio do caminho, pode ser um luto, né. E eu entendi isso. Mas eu lembro que a pessoa fez uma pergunta direta a mim por eu ser envolvido com a paciente no momento sendo cuidado. Aí perguntou se eu tenho medo disso acontecer ou de identificar que a paciente podia ter um certo problema ou não. E eu falei, não, eu não tenho medo de nada, né? Eu sou uma pessoa, exatamente o que a gente estava falando aqui antes, não sei se já estava on aqui ou se estava off. A gente entende que tudo que acontece tem um benefício, é sempre para o nosso bem, de alguma forma. Né? E aí eu foquei muito a palavra, eu não tenho medo de nada. Né? E aí a psicóloga falou, olha, isso é preciso se cuidar dessa parte em que você fala. Porque quando a gente entende que a gente não tem medo de nada, isso também é prejudicial. Então, explica para a gente um pouco assim, que ponto que o medo é favorável nesse sentido. As emoções, elas existem para nos protegerem, né? Então, o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, são emoções que a gente não controla, né? Elas vão vir e a gente vai, em algum momento, né, pela necessidade, a gente vai precisar aprender a lidar com elas e usá-las a nosso favor, né? A raiva, por exemplo, ela sugere, ela nos conduz para o nosso senso de justiça. Em geral, quando você sente raiva de alguma coisa, você vai buscar um posicionamento, ou você pode ser, inclusive, no processo psicoterápico, a gente mostra isso para o paciente, quando ele traz a indignação, a raiva diante de um fato. E aí, o que você pode fazer com isso? Né? Somente ficar com a raiva, com esse sentimento, com essa emoção te fazendo mal, levando isso para outras pessoas, né? Não regulando, porque quando a gente... veja bem, Marcelo, quando acontece, né, é rápido. Você imagina que você está passando numa calçada e é surpreendido por um cachorro latindo, né, e ele está preso no quintal de uma casa, e você foi surpreendido. Naquele momento, nosso sistema de alerta, né, nossa amígdala fala assim, fique ou corra, mate ou morra, o que você faz agora? Você está em apuros. Algumas pessoas vão gritar, outras vão congelar, outras vão, né, correr, né? Vai depender da experiência de cada um. Quem já teve alguma situação com o cachorro, né, alguma situação terrível, inclusive, pode passar mal. Então, nós não temos inferência, nós não seguramos isso. E é uma palavra que a gente trabalha muito dentro do consultório, que assim, controle, é muito comum, eu quero controlar isso. E eu sempre devolvo, olha, o sentir, ele é para ser legitimado. Mas como é que você pode sentir isso?
Talvez não seja da mesma forma que você vem sentindo. E negar isso piora. É aquele pensamento perturbador que vem e você não quero pensar, não vou pensar e pensa mais. Não vou passar mal e passo mal. Né? Então, dentro da abordagem clínica, e tem várias abordagens clínicas que vão trabalhar cada uma, né, com a base teórica que conduz, dentro das abordagens clínicas existem aí técnicas, estratégias específicas que a gente vai usar. Né? Eu gosto de dizer que, assim, na nossa formação, você tem lá os primeiros 5 anos, depois você vai buscar aí uma especialização ou algumas especializações dentro daquilo que você entende que é o caminho que você quer seguir. E isso pode mudar, inclusive. Comigo tem acontecido isso. Né? Já são 14 anos de formada, 13 anos atuando, e eu venho mudando o meu olhar sobre como eu quero atuar. Né? Como eu conduzo as técnicas, as estratégias, quem são os teóricos que eu mais aprofundo nos estudos, tudo isso é a vivência mesmo da prática, porque a gente não sai da formação prontinho para nada. Né? A outra analogia que eu faço é dirigir. Você vai fazer autoescola, né, para aprender a dirigir, você vai ser motorista dirigindo. Né? Se desafiando, inclusive, nesse trânsito que a gente tem aí. Tem coisas que só vai aprender na atividade. Exatamente. Então, voltando um pouquinho lá, as estratégias que a gente vai trabalhar, elas vão depender de profissional para profissional e da necessidade daquele sujeito, daquele paciente ou cliente que está sob escuta. Entendi. Há a possibilidade de uma pessoa vamos botar, né? Acho que a palavra se curar é pesada, né? A pessoa se tratar e vencer esse paradigma sozinho, sem a ajuda de um profissional. A pessoa que está em extremo luto, desesperadamente, um mês isolado em casa, no quarto, na cama, por causa de uma perda. Nem todas as pessoas que estão vivenciando ou que vão vivenciar um luto, elas vão conseguir chegar até um profissional. Então, existem outras formas, há um deslocamento, né, desse luto para outras áreas da vida, quando você não vai buscar um profissional. Mas o luto, ele não é algo para ser tratado, como eu disse, para ser conduzido, mas ele pode demandar outras questões na vida do sujeito. Se esse sujeito já tem aí, né, uma alteração de humor, se ele já tem uma possível depressão ou ansiedade, e ele é atravessado por um luto que não é conduzido, ele pode ter uma piora de, né, já um quadro pré-existente. Agora, a gente vai falar que o luto vai deixar uma pessoa em depressão, vai deixar uma pessoa ansiosa? Ele pode colaborar. Tá? Então, sem o profissional, existem caminhos também, mas depende do sujeito, depende da vida dele, depende de como ele conduz a vida dele ou como o meio que ele vive também influencia. Né? Mas, em geral, a gente vai precisar em algum momento da vida. Também digo isso com frequência. Né? Todos nós, em algum momento, independente de ter a demanda, de ter adoecido, nós deveríamos buscar um profissional para o autoconhecimento, para entender um pouco mais, né, de nós mesmos. Isso é fundamental. Mesmo? Tem uma observação interessante sobre isso, quando o pessoal fala, não, que isso se cura sozinho. Acho que tem situações que, na verdade, não cura. Acho que ela diminui ou ela se cala por algum momento, mas pode voltar até com maior intensidade, porque não foi tratado, só foi silenciado. Está escondendo um problema, deve ser isso. Exatamente, é tamponado, né, que a gente vai falar. É como se você disfarça, né, maqueia, você vai maquiar, disfarçar, e essa questão ela vai deslocar para outra área da sua vida. Vai ficar evidente de alguma maneira. Então, assim, resistir a buscar ajuda, e aí quando eu falo isso também, você pode ter equipes, número de equipes, profissionais no privado ou no público, você não vai atender toda a demanda que existe. E nem todas as pessoas que estão necessitando, elas necessariamente entendem isso, percebem isso e vão buscar essa ajuda. Então, existem outras formas, né? Dentro das escolas, há atuações dentro das escolas, dos espaços sociais, outras formas da gente também lidar com as nossas questões. Só que, dependendo do nível que essas questões se apresentam, é necessário buscar ajuda de profissional, sim. Entendi. Eu já vi casos, já encaixando no que o Celso está falando,
de pessoas que sofreram, né, por uma perda de um ente querido e ficaram sofrendo isso disfarçadamente, né, sem demonstrar muito, e chegar a um ponto disso ficar depois insuportável para a pessoa. Ela se explode com facilidade, aquilo que você falou, demonstra mais de irritabilidade. E eu já vi um caso em específico que um camarada ficou assim e ele tinha perdido um irmão e não conseguiu. Na verdade, ele precisava pedir perdão ao irmão por alguma coisa, né, que ele não foi explícito na hora ali. Ele falou, mas não deixou muito aberto. E pelo irmão ter falecido, ele não conseguiu pedir perdão ao irmão. Isso eu acho que é muito natural hoje, né? Pessoas que perdem um ente querido e depois que perde, pensa, poxa, eu podia ter feito mais, ou podia ter feito menos, né? Eu podia ter criticado menos, ou podia ter evitado certas palavras, eu podia ter beijado mais, dito que amo mais. E é mais difícil esse tipo de tratamento, é igual aos outros, ou mais fácil? Nós chamamos isso de pendência, né? Então, as pendências, elas levam a um depois, né, que é mais denso, mais difícil de ser atravessado. O depois que esse ente não está mais aqui, né? Então, esse sentimento de que faltou fazer alguma coisa, faltou dizer alguma coisa. É por isso que, quando eu fui buscar aprofundar mais, eu fui entendendo que não é sobre a morte, é sobre a vida. Verdade. É o que a gente pode fazer nesse instante que ela está aqui. É comum você ver um paciente em finitude, em processo de terminalidade, e as pessoas que conhecem essa pessoa, elas pensam, nossa, coitado, está morrendo, né? É muito triste isso. Mas enquanto aquele indivíduo está morrendo, ele não morreu ainda. E o que você pode viver com ele enquanto ele está ali? Porque se seu primeiro olhar é sobre um fim que ainda nem aconteceu, né, ele está em processo, se o seu olhar é esse, quando você está diante dele, você não o vê como sujeito ali ainda da própria vida e das relações construídas. Porque, veja bem, vamos falar aí das famílias, né, que é algo que é muito comum. Quando você tem alguém que está sofrendo de uma doença que ameaça a continuidade da vida, em geral, as pessoas próximas, o cuidador, as pessoas da família que estão ali direto no cuidado, elas vivem muito um luto antecipado, né? Então, todo dia é uma expectativa. Sim. Independente se essa pessoa está hospitalizada ou não está, né? Todo dia é uma expectativa sobre a morte. Só que, como eu disse, a vida é o intervalo entre nascer e morrer. Tem vida acontecendo ali ainda. Ah, mas ele não responde mais, ele não fala mais. Ele ouve, ele sente, né? Então, muitas vezes o perdão, ele pode ser expressado, ele pode ser colocado num olhar, num gesto, né? A experiência que eu tive, o que me levou a buscar cuidados paliativos foi porque o meu pai, né, com diagnóstico de câncer de próstata em 2018, de 2018 a 2023, nós vivemos o processo de cuidado até a morte. E, sem ter tanto conhecimento sobre, né, eu já vivia muito do que eu venho estudando, né? Acredito que era algo que tinha a ver com a relação construída na nossa família. Mas uma das coisas que eu mais aprendi foi exatamente não dar espaço para as pendências. Viver o que era possível. Era comum, por exemplo, meu pai chamar, quando ele estava já num período de mais fragilidade, ele chamava os meus tios, ele queria ver, queria falar, queria alguma coisa. Às vezes não era alguma coisa específica que ele queria dizer, mas ele queria estar ali mais um pouco com aquela pessoa. E as pessoas começaram a entender isso, né? Era uma oportunidade de estar mais um pouco com ele. Ninguém sabia o dia que ele não estaria mais aqui, o dia da partida dele. Então, a gente aproveitou todas aquelas oportunidades. Eu tenho um tio que ele mora numa outra cidade, distante, e ele vinha inúmeras vezes, ele se deslocava de Manaus para Quissamã com muita frequência para ver o meu pai. Ele chegou a ficar por mais de 1 hora só penteando o cabelo do meu pai. Foi um pedido, né? Meu pai pediu que ele penteasse o cabelo dele. E ele ficou lá por mais de 1 hora. Esse tipo de cena não sai da minha cabeça, não é porque foi uma cena específica da minha família somente.
isso me faz pensar nas outras pessoas. Sim. Quantas outras pessoas, né, no contexto da vida delas, de uma doença, e muitas vezes não uma doença como o câncer, tem tantas outras, cardiopatias complexas e tantas outras questões, elas não se deram conta ainda desses instantes. E são esses instantes, inclusive, que vão fazer com que depois, né, o durante e o depois, no luto, seja um atravessamento menos doloroso, menos denso. Vai sentir saudade, vai sentir tristeza, mas como sentir pode ser diferente. É uma coisa talvez inevitável, né, a tristeza, mas é algo que pode ser superado muito mais rápido em virtude do que você viveu presente. Exatamente. Né? E a gente vê muitos casos, né? A gente fala, o câncer, infelizmente, hoje é um dos mais provenientes que a gente vê acontecendo, mas a gente vê muitos casos de pessoas que decidem viver depois que descobrem, né, que tem a doença, ou os parentes decidem se dar mais apenas depois que descobrem que está se findando, né? E, claro, né, a gente seria covarde dizer que a gente também, às vezes, não pratica isso, né? Porque a gente se esquece, a gente não está sempre ligado em todo mundo. Mas isso é interessante. Eu vi um caso de uma menina, eu sou péssimo com nomes, o Celso está mais ligado aí nessas redes sociais, deve estar ciente, de uma menina aí que está... Isabela, né? 17 anos. Ela hoje já está com 23, não, 22, né? 22. Quando começou a questão dela. Descobriu com 17, ou seja... até num podcast conhecido aí que ela teve há pouco tempo, ela comentou que os médicos não podiam falar com exatidão, mas que ela aproximadamente teria 6, 8 meses, se eu não me engano, acho que foi isso, de vida, a partir de então, né? Então, assim, ela está vivendo tudo que ela quer viver, independente da doença. Acho que tem uns 3 dias, né, que ela casou. Ela casou no civil semana passada. Isso. Então, assim... ela está vivendo, né? E o camarada que é esposo dela, né, atual, ele também está curtindo como se fosse viver eternamente, né? E eu acho que é isso que falta na gente mesmo, a gente viver independente. Tem essa questão que você falou de identificou o problema, identificou que já está, né, vai terminar mais próximo, já tem, né, não dá para saber o dia, e aproveitar aquele momento, como o seu tio, que você comentou. Mas existe também essa questão de, independente do momento que esteja passando de saúde, a pessoa realmente não guardar nenhum eu te amo, não guardar nenhum beijo, não guardar nenhum abraço escondido, fazer tudo o que precisa ser feito enquanto vive, né? O caso da Isabela tem sido tema de discussão na pós-graduação que eu estou fazendo, né? E você disse algo que é importante a gente pensar, né? Por que eu preciso ser acometida, né, por uma doença grave para despertar, né, para a minha vida? E isso tem se tornado cada vez mais comum. A gente tem visto muitos casos nesse sentido. Porque a doutora Ana até diz, né, muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte, a maioria não gosta de falar sobre a morte, mas brincam com a morte, né? Tem hábitos, costumes que aproximam a partida, né? Quer dizer, quando a gente... desenha um mapa. Exatamente, quando a gente se coloca em alto risco, quando a gente não se cuida, tem maus hábitos, a gente também está apressando, a gente pode estar apressando a nossa partida, né? Então, tenho medo, mas me relaciono intimamente com a morte, né? E aí, nesse momento em que a má notícia, né, de uma doença que ameaça a continuidade da vida vem, é como se fosse, peraí, e agora? Né? E é muito comum, há relatos, inclusive em livros da doutora Ana, né, do que as pessoas mais falam, que elas mais desejam quando elas sabem, né, que tem aí um diagnóstico grave. Na verdade, 6 meses, 8 meses, o médico pode falar, mas qual é a garantia de que será esse tempo exato? Verdade. Né? Pode ser mais, pode ser menos. Ela né? teve muito cuidado em dizer, né? Ela falou assim, os médicos não queriam me dizer tempo, porque isso não dá para definir. Né? Dá para ter uma ideia científica dos últimos acontecimentos com ela, né? Laudos e tal, e dá para ter uma ideia, mas não dá para... Até porque, pelo que eu entendi, aos 18, né, aos 17, ela já foi dito, vai acabar. E está aos 23. Então, não dá realmente para ter essa noção. E isso nós estamos falando, né, num contexto mais adulto, jovem adulto. Sim. E quando se trata de uma criança? Exato. Você imagina um diagnóstico como esse numa criança? A morte numa criança? Né? Então,
A idade não vai fazer a diferença aí. A dor é como quando você chega diante do médico e relata o seu sofrimento, a sua dor, o que você está sentindo, os seus sintomas. O médico está ali para entender esse percurso de sintomas e providenciar uma conduta. O psicólogo, ele vai acolher isso que você está trazendo, ele também vai precisar entender essa sintomatologia, né, porque há alterações no comportamento por conta, né, dessas questões emocionais, mas você não tem como medir a dor. Não, esse problema aqui ele é mais grave, dói mais. Esse problema aqui dói menos. A dor de cada um é a dor de cada um. É individual, não dá para fazer comparações, né? Exatamente. Por falar nisso, até convidei uma pessoa que realmente passou por isso, perdeu uma criança para o câncer também, né? Novinha, acho que 6 anos de idade. Né? E ela vai passar a experiência que ela teve, né? O pai e a mãe se propuseram a vir, a gente está esperando o momento da data certinha, mas eu acho que pode somar, né, as pessoas falarem como eles passaram por cima disso tudo. É uma forma de cuidar. Sim. Né? A pessoa que consegue estar aqui para falar sobre isso, vai fazer chegar a outras pessoas a sua experiência, ela está cuidando dela e está auxiliando outras pessoas. Exatamente. Eu até tive todo o receio, né, de perguntar, porque são amigos, mas a disponibilidade que o pai se apresentou para mim, falou, não, a gente precisa falar, porque eu conheço muita gente que parou a vida por causa disso, e eu não parei minha vida porque eu entendo isso, e vai explicar tudo, né? Aí já fica já deu gostinho. Já deu gostinho de spoiler. Mas, enfim. E eu fiquei admirado, como eu disse, são amigos e a gente não quer nunca passar por uma situação dessa, né? E se tratando de criança, a gente pensa que a gente, como ser humano, a gente é tendencioso a dizer que tem um motivo para um ser humano passar por uma doença, né? Ou talvez maus hábitos, ou talvez, né? Agora, uma criança guardou mágoa para adquirir um câncer, uma criança se alimentou mal aos 5 anos, então, assim, é um processo bem mais doloroso, né? Quer dizer, como você falou, não dá para medir que uma dor é uma dor, né? Mas são experiências que, quando contadas, podem ajudar muita gente. E aí tem um outro lado importante que eu também quero trazer quando você fala isso, né? O profissional de saúde, né? Ele está na ponta, ele está ali no cuidado, ele está no diagnóstico, ele está no tratamento. E quem é esse profissional de saúde? É um ser humano que também perde, que também atravessa lutos, que também sofre. Por isso que a grande questão que me levou a entender que, se eu não buscasse esse caminho de conhecimento, de evoluir nesse sentido, eu não estaria pronta para cuidar, ou melhor, para cuidar de tantos casos que chegam. Sim. Porque é uma grande questão, né? Nós, profissionais, nós temos que estar, ou devemos estar a maior parte do tempo, em análise. A gente deve estar buscando o nosso cuidado. Existem muitas outras formas da gente se cuidar, mas para estar em condição de escutar, a gente precisa ser objeto, né, de análise, porque precisa saber separar o que é nosso, o que é do outro naquele momento, porque nós também temos as nossas questões. Sim. Você imagina, não só o psi, mas o médico, né, que tem que dar a má notícia. É verdade. Como é que é para ele? Às vezes ele vai falar ali de uma situação tão próxima dele, ele vai ter que colocar aquela família a par de um diagnóstico, e isso pode estar acontecendo na família dele. Então, existe algo que hoje eu percebo, assim, que é uma necessidade urgente, porque a formação médica, ela não traz para o médico essa oportunidade, né? O médico, ele vai trabalhar com a ideia de que ele tem que salvar a vida. E aí ele tem mais dificuldade em lidar com a morte, porque ela vai acontecer, né? E nós, profissionais psi, né, pensando num contexto multidisciplinar, pensando em equipes de cuidado, pensando em articulação de rede, a gente vai conseguir ter essa visão melhor, porque na nossa formação a gente vê isso. O médico não vê. E por isso que a gente é uma condição de se ajudar mesmo, sabe, Marcelo? Não é apontar, mas aquele médico, mas o outro médico, não, pelo contrário. É dar oportunidade para essas pessoas também de terem um momento difícil, de se posicionarem, ou de se colocarem até de uma forma inadequada ou equivocada, porque elas não tiveram oportunidade. Exato. Né? Assim como tem tantos outros profissionais, enfermeiros, médicos, eu digo o profissional do cuidado em saúde, que ele está mais atento,
que ele consegue saber qual é a função dele, qual é a possibilidade real que ele tem ali diante daquele sofrimento. Não é o sintoma, não é a doença que ele está vendo. Ele está vendo o sujeito, ele está vendo a pessoa. A doutora Ana tem um exemplo maravilhoso que me encanta todas as vezes que eu ouço ela falar. Quando você está dentro de um hospital, por exemplo, que não tem leitos suficientes e tem pessoas pelos corredores, né, porque é a maioria da realidade no nosso país. Sim. Né? Então, você está dentro de um hospital desse, você como profissional de saúde, muitas vezes você, ali naquele momento, naquela maca, numa cadeira, né, nem numa maca, ou no chão, o que você tem para oferecer para aquele sujeito? Às vezes, você agachar ao lado dele, e aí a importância da gente, né, ter uma vida, né, de mais autocuidado, porque agachar exige de nós. Exige de nós. Você agacha e acaba ficando. Exatamente. Vai para o espaço. Exato. Agachar ao lado desse paciente, olhar para ele, né, até dizer que sente muito que ele está naquela condição, acolhendo ele ali, ou até segurando a mão dele e olhando para ele. Talvez você não vai, naquele momento, tirá-lo daquela condição. Mas o que você tem para oferecer para ele? Isso muda tudo. Não muda muita coisa, não. Muda tudo. Porque todos nós queremos ser vistos, queremos ser percebidos. Né? E algo que aumenta o nosso sofrimento é a indiferença. Né? Se a gente está ali naquela condição e passam, as pessoas passam. Né? Exatamente. Nesse caso, nem empatia, é compaixão. Porque a empatia, ela tem um perigo. A empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou sentir aquela dor do outro. Né? Eu tenho a condição de me colocando, é como se eu pudesse sentir aquela dor. A compaixão, não. A compaixão faz eu olhar para aquela pessoa e saber que tem algo que eu posso dividir com ela, estar com ela, porque eu também sou humana. É diferente. Uma observação interessante. O ato de você ajudar e oferecer algo sem precisar sentir a dor dela, porque a dor dela pode provocar também reações e atrapalhar mais ainda, né? E quando eu falo da dor dela, é no sentido de que, assim, se você não vai resolver, né, existe um limite ali no seu cuidado. Então, você não vai extinguir aquela dor, você não vai mudar aquela realidade dela naquele momento. Para algumas pessoas, para alguns profissionais que não estão num momento de cuidado, elas podem confundir isso e aí gerar um grande sofrimento para aquela pessoa, para o profissional. E aí a gente está vendo aí um grande número de adoecimento nesse contexto, os profissionais de saúde, esgotamento, porque são altas demandas, né? E quanto menos esses profissionais se cuidam, mais difícil é cuidar. Isso é real. Você só pode cuidar de alguém se você estiver se cuidando. Se você não está se cuidando, você tem muitas dificuldades para saber separar o que é seu e o que é do outro. Por falar nesse assunto de se cuidar, a gente volta depois a falar mais sobre isso, que é um assunto que tá legal, mas você é uma pessoa que procura se cuidar, né? No esporte, eu vejo que você pedala, você está sempre na academia, isso você começou a fazer por necessidade ou porque você viu que isso podia somar com a psicologia, com o fato de se dar para outras pessoas e estar preparada para isso? Fala um pouco sobre isso para a gente. Não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. E que bom que em algum momento o despertar acontece, sabe, Marcelo? Quando a gente consegue se escutar e perceber que algo é importante para a gente, faz outro sentido na vida da gente e a gente consegue dar outras direções, né? E, de fato, né, eu tenho uma prática de atividade física regular e o meu objetivo, eu não tenho um objetivo, uma meta, eu tenho uma intenção. A minha intenção é ter saúde, né? Então, eu acordo com a intenção de passar um dia bem. E aquele dia é o dia que eu tenho. Né? Hoje é o que a gente tem, né? Amanhã vai chegar ou não. Então, eu preciso fazer o possível. Quando chegar, já não é amanhã, é hoje. Já é hoje de novo. Então, como é que eu posso fazer, ou o que eu posso fazer? Então, primeiro foi o ciclismo que veio, né? E aí, mais do que a atividade física em si, veio a rede de contatos, os amigos, outras pessoas, outros assuntos, possibilidades de passeios, viagens, através, né, da bike.
e isso é incrível. Depois da bike veio, né, a corrida, junto veio a musculação, porque pensando que, né, com 46 anos, daqui a pouquinho 47, eu estou fazendo a minha poupança, né? Eu tenho que armazenar aquilo que vai me garantir sentar, levantar, ter mobilidade, conseguir tomar banho, me vestir sozinha, com mais idade, porque isso é uma intenção também, né? Ter longevidade. Não é uma garantia, mas é uma intenção ter longevidade. Então, buscar ter essa rotina, e aí é uma coisa que é tão internalizada assim, que não é sofrida. Essa semana eu tive uma experiência curiosa. Eu já ouvi isso outras vezes, né? Algumas pessoas conversando sobre a necessidade de fazer atividade física, e eu estava ali naquele ambiente. E aí uma pessoa, né, remeteu a mim e disse: eu vejo você lá se matando na academia, eu vejo você lá se matando na ciclovia. Eu pensei rápido e respondi: mas eu penso que você se enganou. Eu estou vivendo na academia, vivendo na ciclovia, que são coisas que eu coloquei na minha vida como importantes para mim. Eu não vejo que eu esteja me matando, mas entendo que você possa ter percebido dessa forma, né? É porque no olhar de quem vê de fora, né, as nossas caretas, né, as nossas dificuldades soa como algo pesado demais, como algo que está sofrido. E às vezes é sofrido, mas não a ponto de a gente achar que está se matando, né? A gente está investindo na nossa saúde. Exatamente. E eu confesso que eu sou muito desligado para perceber alguma coisa. Quando eu cheguei, né, a gente passou a se ver nas academias, na inclusão das academias, desde o ano passado, foi quando eu tive aqui o papo com o Davi, né, que é o nosso funcional lá, e que me acordou muito para essa questão de saúde. Davi foi uma das pessoas que mais me deu um estralo para acordar para minha saúde, né? E parar com o negócio de meta, foi o que você falou. Eu tinha aquela coisa, não, vou perder tantos quilos e tal. E quando eu entendi que era só saúde, que a gente tem que se preocupar com saúde, não é com meta. Se eu botar, se eu vou perder 10 quilos, 20 ou 30, isso é o de menos. Isso vai ser consequência, possivelmente, mas eu vou me preocupar em manter minha saúde, manter aquela estratégia de continuidade, né? Se aperfeiçoando a cada dia. Então, assim, quando eu via você lá e tal, eu nunca imaginava que você era psicóloga, né? Eu não sabia mesmo. Então, assim, eu vim perceber que você era envolvido na psicologia muito depois, inclusive, de entrevistar, de bater um papo aqui com a Aline, que já está lá no espaço, inclusive, né? Depois você fala um pouco sobre isso, você tem um espaço onde tem vários psicólogos trabalhando, né? Sim. E aí ela me falou sobre você, Fabiana e tal, mas eu não encaixei. Depois que, inclusive, você vê, eu olhava lá, né, discretamente a gente vê, a gente fica, caramba, as mulheres lá tudo malhando peso, e eu com uma dificuldade só com o punho sem as anilhas. Falei, rapaz, o pessoal se envolve legal. Então você nunca imagina que uma pessoa envolvida na psicologia, né, porque a gente imagina a psicóloga, uma pessoa atrás de uma cadeirinha que vai para casa, assiste Netflix e volta toda a vida normal, né? Então, assim, quando eu vi você lá se empenhando, como existem outros profissionais, a própria Aline está sempre lá no CrossFit, eu não esperava, assim. Aí depois que descobri que você era psicóloga, aí eu falei, agora a gente tem que se programar até pro ano que vem tá lá, né? Ano que vem não, que acho que eu já percebi foi nesse ano que você era psicóloga e tal. E aí eu falei, agora sim. E aí, quer dizer, a gente não imagina. É um preconceito também, né? Quando eu digo preconceito, não é uma negatividade. É um conceito premeditado, realmente, de que realmente os psicólogos são uma pessoa que estuda e fica só atrás das cadeiras. Só isso. Que isso também, né? A gente fica... E é trabalhoso, né? Mas a gente... E aí, assim, a condição de saúde, né? Pensando no bem-estar. Por que a gente vai associando, né? E isso é para qualquer pessoa. Por que você inclui no seu autocuidado algumas estratégias para que você busque o bem-estar? Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem se sentir bem tomando um comprimido, né? Então, elas querem uma pílula mágica, a pílula da felicidade, a pílula da tranquilidade, a pílula da calmaria, a pílula da paciência. Nós não temos isso, não existe. Né? Eu gosto de dizer que tem muita coisa que não vende nas farmácias, né, que está do lado de fora, que, claro, exige renúncia, exige desejo, exige intenção,
né? E aí, por isso que a psicoterapia, ela ajuda a gente a entender o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo naquele momento da vida. O que é possível também, porque muitas vezes a gente até quer outras coisas e ainda não é possível. E o que eu preciso fazer para tornar possível, né? A questão, quando você fala, né, do que você vê das mulheres, né, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Hoje, existe um grupo, pelo menos lá no espaço que a gente frequenta, de mulheres que não estão ali pela estética. E isso é muito importante de ser colocado, né? Existem muitos caminhos que também levam à estética. No final, a estética você tem o bônus, né? Mas ela não é o principal. Né? Ter como bônus, acho que essa é a palavra. Exatamente. Então, existem muitas estratégias e formas aí rápidas, imediatas, mas que não promovem saúde. Praticamente inverte, né? Você ganha o bônus antes e depois o bônus volta e você fica com algumas consequências piores, talvez. Você vai pagar um preço, pode pagar um preço alto, né? É verdade. Então, assim, pensando em longevidade, pensando em saúde, pensando em condição como pessoa para atuar, para cuidar, buscar atividade física regular. Meus pacientes sabem, né? Eu falo disso com frequência, até porque, normalmente, quando ele vem encaminhado do médico, ele já vem com essa fala, porque o meu médico também já falou isso, a minha nutricionista, ou então eu tenho encaminhamento para o nutricionista. E aí, assim, isso não é a condição primeira, né? Mas isso é parte também do processo. E que bom que algumas pessoas estejam entendendo, né, que elas podem mudar pequenos hábitos. Isso é uma construção. Eu sempre falo para as pessoas, para os pacientes que têm essa pegada, principalmente quem tem lá já um processo de comorbidade, com sobrepeso, com o risco da obesidade mesmo, e aí essas pessoas estão já num processo de adoecimento, as pessoas usam muito a palavra resultado, né? Eu quero resultado. E aí você, para pensar no resultado, como você falou agora há pouco, você pensou na balança. Enquanto você pensou na balança como resultado, você não fez o que precisava fazer. E nem conseguiu se perceber, né? É diferente, é uma construção, é todo dia um tijolinho, é 1% todo dia, são mudanças curtas. Por exemplo, a gente está aqui, a gente está com um suco de fruta e um pãozinho de queijo. Então, a gente tem carboidrato, a gente tem proteína, a gente tem a fruta. Por quê? Não posso comer de jeito nenhum. Tem coisas que o excesso vão dizer do meu não posso ou não devo. Exato. Às vezes eu não devo, nem sempre eu não posso. Né? Então, quando a gente já se conhece, quando a gente está buscando entender qual é o sentido da vida naquele momento, a gente vai poder fazer melhores escolhas. A gente vive um padrão e quando você foge de um protocolo, não quer dizer que você está desandando. Você já tem uma noção de um padrão que é lutar pela saúde contínua todo dia. É o que você falou, mas aí eu vou ter que parar de comer a pizza, eu vou ter que parar de beber o suco. Não. Você tem um padrão de saúde e comer uma vez ou outra, isso não vai afetar a sua saúde, porque você já cuida dela periodicamente, né? Igual o treino. Se você treina 5 vezes na semana, você não foi um dia, perdeu tudo? De jeito nenhum. Hoje mesmo eu fiquei chateado que eu não pude ir, porque tive uma dificuldade lá em casa. E aí eu falei assim, poxa, mas tá bom, segunda a gente recomeça, né? Enfim, e assim vai, né? Em relação à academia, né? Mas tem sábado e domingo para dar uma corridinha aí na rua. Exatamente. Agora, voltando ao assunto da psicologia na saúde, te fazer uma pergunta a nível de relacionamento. Vamos dizer, uma pessoa que ela teve ela perdeu emocionalmente, né? Não foi por morrer ninguém, mas ela saiu de um relacionamento ao qual ela se aprofundou muito, se envolveu muito e perdeu. A pessoa largou ela e ela passa um tempo, não se recupera daquilo muito bem e se envolve com uma outra pessoa. Você acha que se uma pessoa dessa ela não tiver um entendimento, por exemplo, talvez não procurar um profissional por causa do que ela perdeu, ela pode afetar o próximo relacionamento? Como tratar isso? A psicologia ela é importante nisso também? Algumas questões não resolvidas demandam repetições de ciclo. É comum, né, que as pessoas, elas, por crenças construídas, e elas vão repetir esse comportamento. Nem se dão conta no primeiro momento. Né? Pensa que vai ser até uma cura, né? Na realidade, acaba se repetindo. Nós temos muitos vazios. E como nós preenchemos esses vazios? E o que gerou esses vazios? Então, assim, de uma forma
até filosófica, né? E a gente pensar que, assim, o que é a vida? Quando você começa a levantar isso com o sujeito, perguntar, ele tem uma concepção, ele tem um conceito sobre o que é a vida para ele. Às vezes, ele não tem um conceito do que é a vida para ele naquele momento. Mas ele vai falar algo. A partir daí, a gente pode explorar a crença que leva a esse ciclo de repetição. E são provocações que a gente vai poder fazer ali naquela escuta para trazer como um espelho. Quando ele olhar, ele vai conseguir ver refletido algumas coisas que a própria fala, aquilo que ele está falando ali. Mais do que o profissional que está ouvindo, ele mesmo se escuta. É por isso que ele chega na sessão e às vezes tem um relato de que assim, nossa, eu saí mais confuso do que eu cheguei, né? Eu saí muito mexido, que bom, né? Porque a gente precisa mexer, talvez mexer algumas coisas, mudar de lugar, né? Diminuir o tamanho, a intensidade do que está acontecendo e precisa olhar para isso. Quando se trata disso, o ideal não vai ser uma regra, né? Provavelmente eu sei como é que você vai responder isso, mas se trata em casal ou se trata um a um? Depende. Eu já recebi situações em que eu precisei encaminhar o casal. Eu não faço acompanhamento de casal, mas eu escuto o esposo ou a esposa, dependendo. Se o paciente, meu paciente é o esposo, e eu precisar eventualmente da esposa, eu vou convidar com a autorização do meu paciente. Entendi. Entende? Mas a gente, às vezes, encaminha para um acompanhamento de casal e cada um ter o seu profissional cuidando. Isso também é importante, é muito comum. Atualmente, eu acompanho casais assim. Eu estou com um, né? E a colega está acompanhando o outro. E a gente discute esse caso, que é uma questão familiar, né? O contexto deles traz toda uma história que a gente precisa, inclusive, aproximar essa discussão para ajudar a conduzir mais e melhor. Acho que é até legal isso, porque você tem uma segunda opinião, né, de pessoas diferentes ouvindo. Talvez a história de um, né? Você passando a história de um e a história de outro, e assim, chegar a um senso. Porque assim, como estou vendo que você faz essas perguntas, é interessante que as pessoas também têm dúvidas nesse sentido, eu estou perguntando justamente pensando em quem está assistindo. Isso, né? Perfeito. E aí o que acontece? Nós temos, né, a possibilidade de supervisão. Nós buscamos um outro profissional, psicólogo, que vai supervisionar o nosso trabalho. Então, eu tenho lá um caso que tem questões que estão demandando muito, que eu estou com dificuldade. Eu preciso levar isso que eu escuto para esse outro colega ouvir, para ele me dar direções, ele me ajudar a ouvir melhor o que esse paciente está trazendo, o que esse cliente está trazendo, né? Isso é uma forma. Quando eu estou em equipe, o que acontece tanto no nosso espaço quanto no serviço público, né? E no serviço público isso é muito mais intenso, e é comum que eu esteja atendendo a filha, a colega esteja atendendo o pai, isso pode acontecer. Então, nós temos essa prerrogativa dentro do sigilo e da confidencialidade, que, né, é o que preconiza o nosso ofício, a gente vai discutir esse caso, para poder uma auxiliar a outra a ouvir melhor o que está acontecendo ali. Porque o nosso trabalho, ele tende a ser muito solitário. Se você tem o privilégio de estar numa equipe ou de ter um colega que te escute, o médico, por exemplo, o psiquiatra. Alguns psiquiatras, eles são muito bons nesse sentido de nos ouvir, porque nós vamos ver o paciente uma vez por semana. Ele vai ver a cada 30, a cada 60, a cada 90. Né? Então, nós temos mais condição de trazer as questões do paciente para uma discussão de caso. Ele também, dentro da área dele. Mas há profissionais que não dão essa abertura. Né? E há tantos outros que dão. Então, isso favorece o tratamento. Eu oriento o meu paciente, né? Eu falo com ele sobre a importância, né, dele discutir isso com o médico, dizer que eu estou aberta, que ele pode solicitar relatório, que eu também posso eventualmente mandar alguma coisa solicitando dele, né? Que a gente quem vai ser beneficiado é o paciente. E nós técnicos, né, nós profissionais, nós só temos a crescer com isso. Sim. E como eu falei que eu faço perguntas pensando exatamente no telespectador que está assistindo, né? Que o pessoal pode pensar, o Maia deve estar tirando uma consulta particular ali. Não, até que nesse ponto aqui eu não tive problema. Estou casado com a minha esposa lá já há 18 anos, inclusive fizemos aniversário de casamento aí. Parabéns. Dia 18, nas você redes viu? Sociais, parabéns. 18 anos casado com a minha
eterna namorada, um beijo pra Olha ela. aí. Sem tentativa de assassinato. Vários, né? Separação a gente não Mas fala. não deram certo. Separação a gente não fala, mas tentativa de assassinato sempre acontece. Isso é importante destacar. Agora uma pergunta, né, para descontrair. Não é para descontrair, não, é uma pergunta séria. Já aconteceu de pessoas chegarem preparadas, como você falou, trata individualmente, né? Mas pessoas chegarem preparadas para uma separação e depois de uma conversa aleatória não, né? Focada em expressar o que está acontecendo, essa pessoa desistiu da separação? Aconteceu isso com você? Sim. Pô, isso é legal. As duas coisas podem acontecer. Chegar pensando na separação e se escutar naquele, né, espaço e perceber que não é isso, ou não ter se dado conta de que é isso e se dar conta. Entendi. E talvez falar, errei mesmo, não teve jeito não. Porque assim, e isso não é do dia para a noite, né? Sim. Isso é processo e é doloroso, é bem difícil, né? Agora, é por isso que a gente não pode dizer, como muitas vezes é banalizado, né, a terapia é para pessoas fracas. Terapia é para pessoas, né, exige das pessoas muita coragem. Né? E o que é ser forte ou ser fraco? Para cada um, ser forte ou ser fraco tem um sentido. Como que você construiu esse conceito ao longo da sua vida? Né? Os homens, por exemplo, que hoje eu percebo uma alta demanda masculina, que essa realidade mudou bastante, né? As mulheres buscam o cuidado em todos os sentidos, em sua maioria. E os homens estão buscando mais a psicoterapia. E para o homem é tão difícil, porque ele foi ensinado culturalmente que ele está numa posição... É um instinto. Né, uma posição de poder, um lugar, e ele não consegue entender que ele vai precisar de uma pessoa, um profissional que vai falar com ele, ou que vai ouvi-lo, que vai ajudá-lo de alguma forma. É como se ele já pudesse ter todas as soluções, né, todas as certezas. Eu acho que, em último caso, ele ainda pensa assim, não, tá bom, não tem jeito, mas vou ver se eu acho um psicólogo homem, né? Para ele não ir muito a fundo, não ficar muito... Isso fala de toda uma construção desse sujeito, né? É uma cultura, eu acho que é uma cultura, né? Vem nossos antepassados, eu acho que, talvez sem maldade, acabaram de uma forma direta ou indireta plantando isso, né? De que o homem ele tem que ser o cara que vai segurar a onda de tudo, ele tem que ser o super-homem. E você vê, Marcelo, como isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Se você é pai, eu sou mãe, a gente tem amigos e a gente fica vendo assim, quem serão esses nossos filhos nas suas relações? Nas relações de trabalho, nas relações sociais ali nas amizades, nas relações familiares, né? O que a gente vem reproduzindo que é tão nocivo? Por que a gente tem uma sociedade tão ansiogênica, né? Porque a gente tem essa urgência, tudo a tempo e a hora. Não pode sofrer, não pode frustrar, não pode perder. Por isso que quando alguém morre, ou quando não tem o trabalho, ou quando, né, não passou na entrevista, tem uma crise, passa muito mal, não consegue seguir, tem dificuldade. Então, assim, como é que nós estamos orientando, educando, o que nós estamos entregando e oferecendo para as crianças e para os adolescentes, né? Se a gente fala que eu fiz grupo de orientação de pais por muito tempo pelo ambulatório, foi um trabalho incrível que a gente fez durante um tempo e que precisou mudar na época da pandemia. E a grande questão que eles traziam era o celular. Tinha uma queixa muito grande do celular, né? E aí todo mundo falava, sempre tinha aquele pai mais efusivo que falava do celular, porque o filho não faz nada, porque fica no celular. Eu escutava, até que eu fazia a grande pergunta: quem deu o celular? Né? Quem dá o celular precisa dar também o limite do uso. Sim. Quem dá o celular precisa saber se é hora de dar o celular. Celular é necessário e importante para uma criança de 6 anos de idade, 4 anos de idade, não sei. Né? Talvez em algumas famílias seja. Sim. No contexto daquela família, não sei. Mas eu digo assim, muitas vezes a queixa trazida é produzida o tempo todo pelo sujeito que traz. É verdade. Né? Então, quando você está falando, né,
desses questionamentos que quem está nos assistindo pode ter, é um olhar para dentro. A gente precisa olhar para a gente, porque a gente primeiro aponta, não está fazendo, não está me ouvindo, está me tratando dessa ou daquela forma, não está legal. E eu? Você quer ver um grande desafio nosso? Aquele paciente que chega ali demandante e que diz: os meus problemas são todos ligados à minha família. Tudo tem a ver com a minha família. E a gente vai escutando, e a gente vai escutando. E em algum momento eu faço a pergunta: e você? Como é você? Né? Com seu pai, porque você está conseguindo dizer como é o seu pai com você, sua mãe com você. E como é você? Porque essa pergunta, ela causa mesmo um impacto, porque a pessoa não se olha. Ela não se vê. Será que está todo mundo errado, só você está certo? Só você que está certo? É isso aí. Né? Então, e isso muda muita coisa. É aquele momento que chacoalha, que o sujeito vai embora mexido. E por que ele volta? E é uma cegueira tão perigosa, né? Vamos colocar o adjetivo assim, que você está comprometendo uma geração pós você, né? Se você hoje não observa isso, como você está tratando os seus pais, e enfim, por que você está tendo essa resposta errada, e talvez possa estar o erro em quem está reclamando, você acaba passando isso para os seus filhos, né? E os filhos, sem uma orientação, acabam passando para os netos, e assim vai. Você destrói uma geração toda com uma falta de autoconhecimento ou cuidado, né? E aí, fazendo a ponte, voltando no luto, o que a gente tem, né? A gente tem, às vezes, um idoso que está lá num processo de abandono, ele tem filhos, esses filhos não se apresentam para o cuidado desse idoso. E aí é muito comum, né? No senso comum, né? As pessoas vão dizer assim: nossa, mas é um idoso, como abandonar um idoso? Mas esse idoso, ele teve um percurso, ele teve uma relação ou não relação com esses filhos, e esses filhos com ele, antes dele se tornar um idoso, né? E aí, o que pôde e o que não pôde ser construído? E aí eu não estou dizendo que a culpa é do idoso, eu estou falando das relações que se estabeleceram. Então, isso explica, muitas vezes, numa família que tem 4, 5 filhos, um filho está mais próximo, e os outros não. E, às vezes, mesmo aquele que ficou próximo, é muito comum a filha. Ela cuida porque ela é mulher. Ela não casou, ela deixou o trabalho, ela deixou a vida social para cuidar. Será que foi só porque ela desejou isso? Porque isso também é imposto socialmente, né? Então, são questões, você bem disse, o que a gente está oferecendo, o que a gente está fazendo agora com esses que serão adultos lá na frente, nós seremos os idosos, né? E que relação ou relações que nós estamos construindo, né, para um novo tempo. Que tempo será esse de vida? Exatamente. E se tratando de idoso, eu vi uma vez, eu acho que foi o padre Fábio de Mello, se eu não me engano, ele falou algumas frases muito interessantes, né? Ele falou assim: o idoso vai chegar uma hora que ele vai fazer igual você fez quando criança com ele, né? Ele precisou trocar sua fralda, ele vai precisar que você troque a fralda dele, possivelmente um dia. O ciclo, né? É o ciclo. Você encheu a paciência dele com várias perguntas, talvez sem sentido, e ele, quando idoso, faz perguntas sem sentido. E aí enfim, né? Ele continuou várias coisas que têm um fundamento absurdo. E ele falou: e como é que você está reagindo agora? Será que com a mesma paciência que ele teve com você quando era criança? Então, o idoso, ele volta a ser criança, né? Quando está idoso. Então, exige os cuidados que ele teve com você como filho, como pai, né? E como avô, dependendo. E é bem desse jeito. Às vezes a gente, né? Eu converso muito com algumas pessoas que têm dificuldade com idoso, e fala: poxa, mas cheguei e estava falando mal de mim. Cheguei, mas estava metendo malho, essa linguajar, né, daqui da cidade, metendo malho na minha vida. Eu falo: rapaz, a pessoa tem 70 anos, tem 65, idoso é assim, quer falar, não tem que avaliar desse jeito. Sem filtro, né? Tem que ser mesmo, amar incondicionalmente e cuidar, né? Porque ele fez isso quando a gente não tinha juízo como criança e cuidou, né? Fez com os filhos dele. E assim vai. E nessa hora, ele se dá conta de que houve uma morte. Simbolicamente, aquele pai ou aquela mãe morreu.
né? Tem uma outra pessoa ali, né? Ele está numa outra condição. Então, o sofrimento do filho é real, porque ele não está conseguindo lidar com aquele pai naquela condição. Verdade. Como foi estabelecida a relação antes, né? Então, esses sofrimentos gerados, eles podem desencadear questões que demandam um cuidado mais específico, né? A gente, como eu falei, a gente não vai ter uma realidade de cuidado para todos, né? Não é uma regra, né? Não é uma regra, mas a gente identificando. Então, se você é amigo e percebe, como você, né, deu o exemplo aí, você pode orientar, você conversar com ele, até escutar, né? E percebendo que a angústia está tão grande, né? E os prejuízos na vida dele também, falar, olha, existe profissional que pode, né, te auxiliar. Então, não vai te apresentar soluções, mas vai te ajudar a perceber a situação de outra forma, vai conduzir junto com você, né? Tem uma imagem que, para mim, ela é muito... traduz muito o nosso cuidado, né? Nós vamos juntos de mãos dadas. Nós não executamos, nós damos as mãos e caminhamos juntos, né? Hoje mesmo eu disse isso para a paciente logo cedo. Ela tem uma prescrição médica e ela tem dificuldade de seguir a prescrição médica. Então, toda a alteração que ela se queixa, né, todas as questões que ela traz na maior parte do tempo, tem a ver com aquilo que ela não faz, que é a parte dela. Porque se eu preciso da medicação, e aí essa é uma outra questão, né? Há pessoas que vão ter necessidade do uso da medicação e outras que não. Então, se eu preciso usar como foi prescrita. Quando eu não uso como foi prescrita, eu desorganizo. E aí, se eu não volto no médico, eu desorganizo mais ainda, porque o médico não vai reavaliar, eu não vou saber se aquela medicação é a ideal, se tem que ser ajustada. Então, nós damos as mãos, mas nós não vamos fazer. Exato. Nós não vamos fazer. A medicação foi prescrita, a orientação, a escuta aconteceu na psicoterapia e o paciente, ele precisa caminhar. Até que a gente vai poder ir soltando, né? O médico vai soltando, a psicóloga vai soltando e o paciente está na vida. E às vezes solta para uma outra pessoa mais próxima continuar segurando na mão, né? Porque né, o profissional não vai poder ficar 100% do tempo junto, mas tem pessoas que podem estar junto. Exatamente. E voltando, eu acho o assunto do idoso muito interessante, porque a gente não percebe justamente essa morte, né, entre aspas, da pessoa que foi até aquela instância para a pessoa que é depois daquele momento. Eu, por exemplo, particularmente, estou passando um momento estranho para mim, que a minha mãe ela já está já com seus... fala aí, filha, você que é melhor de lembrança. Ela é de 75, por aí. Ela é de 46, pronto. Pelo menos no ano que ela nasceu, eu sei. Ela tem 77 anos. Então, minha mãe sempre foi muito ligada em tudo, lembrando de tudo. Minha mãe não precisava de agenda de celular. Minha mãe, ela me ligava. Meu filho, o remédio. Meu filho, você falou que amanhã tem que consertar o carro, levar... Minha mãe era assim, né? Comigo, com meu pai. E, assim, agora de uns 6 meses para cá, ela tá bem diferente. Então, ela já não lembra mais dos remédios que tem que tomar. A gente tem que deixar num copinho, escrever com piloto horário, né? Enfim, então isso... Hoje eu passei a ter uma situação interessante, em que ela mandou me chamar, mas eu entendi depois, né? Aquela questão da necessidade de estar próximo. Como o dia foi corrido, como eu te comentei antes da gente começar, a gente ficou muito longe um do outro. Eu estou sempre presente com ela, ela mora nos fundos da minha casa, eu estou sempre presente. Mas hoje não foi possível isso. Eu fiquei muito envolvido na minha empresa ali e tal. E ela mandou me chamar. Falou, Marcelo, sua mãe tá te chamando. Ela tá bem? Não, ela tá bem, mas ela mandou te chamar. Aí eu cheguei lá, ela... Meu filho, hoje é sexta? Eu falei assim, mãe, mas por quê? Não, porque eu tô esquecendo que dia que é e tal. Eu falei, mas a senhora acabou de me falar que é sexta. Tá, mas hoje que eu fui no médico também, não foi que meu irmão levou ela, né? Foi, mãe, mas foi seu irmão que me levou. Eu falei, foi, a senhora tá ligadinha. Enfim, ela me fez várias perguntas que ela sabia da resposta. Mas ela queria que eu estivesse ali, né? Então, essa percepção de entender que pode estar morrendo uma personalidade, né? Vamos botar assim, ficar mais suave, morrendo uma personalidade de um pai, de uma mãe e vivendo uma nova realidade, e isso exige mais da gente, isso precisa ser perceptivo, né? A gente precisa entender isso e se dedicar mais nessas instâncias, né? E aí, nesse percurso,
Por que é tão sofrido quando a mãe da gente, o pai da gente não está mais aqui? Porque quando eles estão, nós nos vemos nos olhos deles. Quando você está falando com a sua mãe, olhando para ela, você está se vendo ali. Verdade. E você sabe quem você é porque a sua mãe está ali. Então, é muito sofrido a perda da mãe, a perda do pai, nesse sentido, porque a gente não tem mais aquele olhar que nos revela. Verdade. E se tratando de olhar e ter percepção, agora assunto mais na área profissional, a programação neurolinguística, né, o PNL, hoje ele faz parte do estudo da psicologia, isso, ou se não faz parte, você acha que soma muito a questão de você olhar um comportamento de uma pessoa, a fisionomia, o jeito que ela fala, que ela olha e perceber como tratar aquele problema ali? Eu acredito que a gente está falando, né, de mais uma forma de. Sim. Né? E aí, tudo a gente vai precisar pensar em base científica. Se tem evidência científica, a gente está entendendo, né, que faz parte desse processo de compreensão do sujeito e que auxilia, sim. Auxilia, né? Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, eu andei estudando um pouco sobre isso e a gente fica muito empolgado quando começa a descobrir algumas coisas e você começa talvez seja coisa da nossa cabeça, mas a gente começa a perceber nas pessoas, né? O jeito de falar, o jeito que a pessoa ficou meio suada, meio preocupada, você descobre já que alguma coisa não está legal, ou a pessoa não está se sentindo bem, não está à vontade para estar naquele lugar, né? E assim, aí um caso à parte, não tem muito sentido uma coisa com a outra, para você entender. Teve um caso aí na internet aí, que há poucos dias saiu no ar, não sei se você viu, de uma senhora que levou o tio dela, né? O tio Paulo, né? E tá virando até meme isso aí, né? E assim, a primeira impressão que eu tive nessa questão dessa coisa de eu estar estudando sobre isso e vendo, talvez você possa dizer melhor sobre isso, eu tive uma primeira impressão que realmente aquela mulher acreditava que aquele homem estava vivo, né? Mas eu posso estar equivocado. Mas a impressão que eu tive, em primeiro momento, foi isso. Eu falei, rapaz, ela acredita, porque ela está muito calma, ela não está tensa, suando, nervosa e preocupada. Ela está realmente acreditando que ele está vivo. Qual a sua percepção sobre aquele episódio? Eu sei que é um episódio à parte, mas fala. Mas é bem interessante o que você está trazendo, para nós pensarmos, né? O que leva uma pessoa a atuar da forma como ela atuou, a ter aquele comportamento que ela teve, né? Ela acreditava, sim, né? Ela estava conduzindo ali como se fosse possível ainda que ele assinasse. Né? Ela falava como se ele pudesse ouvir. E todas as pessoas que viram, né, pelo que eu entendi, todas as pessoas que estavam ali naquele contexto já tinham percebido que alguma coisa não estava bem, né, com aquela pessoa. E a gente pode dizer de que ela provavelmente tem alguma questão, né? Ela tem alguma questão que... E aí, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que para ela ter conduzido como conduziu, né, ela tinha um interesse. Então, esse interesse a moveu. E será que foi só o interesse? Ou se trata também de uma pessoa que tem uma condição que, junto com o interesse, gera esse comportamento. E isso, assim, tem coisas que são noticiadas na TV, né, Celso? A gente fica pensando assim, isso é real mesmo, eu estou vendo isso. Nossa, brincadeira, né? Eu vou dizer para vocês do meu maior desconforto nesses dias por conta porque a própria televisão, né, o programa da televisão, ele explora muito, fica aquela repetição. Porque na rede social você escolhe assistir ou não assistir também. Mas se você ligou numa determinada emissora, vai passar. Na outra emissora, vai passar. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho, interrompendo? Vocês psicólogos, vocês falam para os pacientes evitarem de assistir Cidade Alerta? Isso é bizarro, cara. Você assistir que você sai em depressão. Na realidade, não é só Cidade Alerta, é qualquer emissora sensacionalista. Exato. Eles vivem disso, né? Isso gera... dinheiro. E aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que, sim, nós podemos escolher o que a gente não assiste para ter saúde. E, sim, nós podemos até, em assistindo alguma coisa, procurar entender melhor sobre isso, até para ter cuidado. Exatamente. Até para saber evitar algumas situações. Um pré-julgamento também. Agora, todo o contexto ali, assim, essa história ainda a gente vai ouvir falar sobre ela por um tempo, né? Até que surge uma nova.
Até que surge uma nova história, a gente vai ouvir falar sobre ela. Mas eu entendo que você está trazendo isso, né, para quem está aqui com a gente, pensar que a mente humana, né, ela é capaz de muitas coisas. Sim. Né? A mesma mente é capaz de propagar e promover o bem e também é capaz de propagar e promover o mal. Justamente. E assim, é pela questão também de como você falou, né? A rede de televisão hoje impõe o que ela quer que você sinta, né? E assim, eu entrei num grupo, né, num momento que aconteceu isso, em que as pessoas estavam discutindo sobre aquilo, envolvidas emocionalmente a tal ponto de dizer isso não existe e tal. Claro, todo mundo teve uma indignação, mas falou, não, essa mulher é maluca, ela é mal intencionada e tal. Mas eu assim, olhando para a percepção dela, me pareceu, ou ela realmente tem um problema psicológico gigante, que ela não sente nenhum remorso de saber que o tio estava morto, que não é o que eu acredito, mas isso é uma opinião minha, ou realmente ela acreditava que estava viva. E hoje minha esposa estava me falando, teve algumas perícias e tal, e parece que o taxista que trouxe eles, ele presenciou o seu Paulo, né, o tio Paulo vivo. E todo mundo virou sobrinho do tio Paulo. Ele saiu para a cadeira de roda, não é uma cadeira de roda dele, é uma cadeira de roda que o banco ali favoreceu para ele. Então, assim, existe todo um contexto que pode acabar provando a inocência dela, né? Entre aspas. Mas aí a gente tá, o que eu olhei também nessa história, né? Ela era a cuidadora, aparentemente a pessoa que cuidava dele. Né? Como é que estava esse cuidado para ter chegado a esse ponto? São outras questões que estão lá atrás que a gente não sabe. Então, quando a gente está falando de estarmos atentos às relações que nós construímos, né, a quem a gente inclui na vida da gente, quem é o nosso capital social, quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Como é que nós estamos nessas relações mais do que o outro, né? Porque é muito fácil dizer que é o outro que está, né, numa conduta inadequada comigo na relação e eu não me ver nessa relação. Exato. Então, assim, isso é muito sério e grave. Exatamente. Mas, Fabiana, agora, falando de tudo que a gente já comentou aqui, falta algum assunto específico aqui que você acha assim, Maia, acho que isso aqui era bom falar, a gente não falou e pode ser assunto que alguns tenham curiosidade de saber. No meio da psicologia, no meio de tudo que você estudou, faltou alguma coisa que possa somar? Dentro desse processo do luto, né, eu quero destacar algo que é comum, que eu percebo, né, as pessoas, principalmente ali no momento em dar a notícia, né, do falecimento daquele ente querido, a questão da medicalização. Então, tem pessoas que entendem que tem que dar um remédio antes de dar a notícia. Como se fosse possível, né, barrar, né, impedir o que aquela notícia fosse trazer para quem a recebesse. Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Né? Eu estou dizendo, claro, né, uma pessoa hipertensa, que não tomou o seu medicamento naquele dia. Se você vai falar com ela sobre isso, verificar se ela tomou o medicamento dela, né, que é de uso contínuo, né? Isso é uma coisa. Agora, buscar uma medicação para ela ficar calma para receber a notícia, eu estou tentando evitar algo que não deve ser evitado, porque ela vai precisar lidar com a questão. E aí é como a terapia. Muitas pessoas chegam para nós encaminhadas porque alguém morreu, no entendimento de que, indo lá conversar com o psicólogo, ser ouvido pelo psicólogo, vai fazer com que ela não sinta, não sofra. E ela vai sofrer, ela vai sentir, isso vai ser conduzido. E nem todo mundo vai precisar dessa escuta para conduzir esse luto. Algumas pessoas vão. Mas quando eu falo da questão da medicalização, isso é muito sério, porque a gente vive um tempo em que as pessoas querem resolver tudo com remédio. Sim. Né? Eu falava sobre isso recentemente, no número de farmácias na nossa cidade, que é uma cidade pequena, é um número assustador. Sim. Né? Isso revela muito de nós. Né? Por que tem que ter tanta farmácia? Né? O remédio, uma hora, passa o efeito. Exatamente. E mais sério ainda é que muitas pessoas não fazem tratamento. Elas fazem uso de medicamento, mas elas não fazem tratamento, que é diferente. Se eu vou ao médico, o médico faz uma prescrição, pressupõe que eu vou seguir aquela prescrição, alguma coisa não foi bem com aquela medicação, eu vou voltar no médico para falar com ele.
E se foi bem, eu também vou voltar no médico para fazer o meu acompanhamento, até que o médico entenda que aquela prescrição vai mudar, que aquela prescrição vai ser suspensa. E o que a gente mais recebe são pacientes que conduzem prescrições que um dia foram feitas, né, à sua maneira. E isso traz muitas questões na vida dessas pessoas. Isso, inclusive, revela numa família, por exemplo, a distribuição, né? Não, esse remédio aqui é bom para dormir, eu tomo, fico bem, você também, toma ele também que você vai ficar bem. Né? Então, essa relação com o imediatismo, isso é um perigo para a nossa saúde. Até porque medicamento prescrito, ele vai ser prescrito de acordo com a necessidade. E aí vocês poderiam se perguntar, mas ela não é psicóloga, ela está falando, ela prescreve? Não, o psicólogo não prescreve, mas o psicólogo tem que entender. O psicólogo tem que entender de psicofarmacologia, porque esse paciente, ou ele chega em uso de algum medicamento, ou ele pode precisar fazer uso de algum medicamento, e nós precisamos entender que há medicamentos, inclusive, que embotam as emoções. Que o paciente não vai conseguir, inclusive, trazer ali aquilo que ele precisa trazer. Nem toda pessoa que chega para uma avaliação inicial, ela vai ser encaminhada. Né? Eu falo da minha prática. Ela vai ser encaminhada para o médico, não. Eu vou trabalhar entendendo até onde, né, na condição que ela chega, ela vai ficar na psicoterapia caminhando. E, em algum momento, ela pode precisar de uma avaliação médica, e a avaliação não significa que ela vai fazer uso da medicação. Quem vai definir isso é o médico, a partir daquilo que ela vai levar. Então, é algo que é muito sério para a gente pensar. Medicamento, e hoje eu vejo crianças, né, falarem, mamãe, aquele remédio que você fica calma. É verdade, já vi isso. Né? Mamãe, eu não consigo dormir, me dá aquele remédio para dormir? É isso que a gente precisa prestar atenção. Isso está acontecendo o tempo todo à nossa volta. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos reforçando, nós estamos promovendo a crítica, fazendo pensar. Né? Será que a gente não tem que falar sobre esse assunto? Ou se a gente não sabe, a gente não tem que procurar saber para poder falar, porque falar daquilo que eu não sei fica difícil. Mas procurar saber ou buscar quem possa falar, quem possa orientar, porque nós vamos produzir uma geração que vai querer resolver tudo com remédio. É por isso que hoje, né, tem tantos cremes anti-envelhecimento, tratamentos anti... Eu fico pensando no anti, né? Por que a gente tem que usar alguma coisa para barrar algo que é processo da vida? A gente vai envelhecer. Olha... Né? Agora, se a gente pode tomar um suco de fruta e isso promove a gente uma longevidade melhor, né? Nós não estamos impedindo o envelhecimento, mas nós estamos proporcionando um envelhecimento melhor. Isso aí, estamos prolongando algumas coisas, né? De forma saudável. Fabiana, poxa, eu acredito que foi um episódio em que tirou dúvida de muita gente. E, para finalizar, queria que depois você passasse para quem está ouvindo aonde pode te encontrar, aonde você atende. E um assunto que a gente não falou aqui, mas que é importante, talvez, não sei se você vai conseguir falar em um pouco tempo, mas você pode usar o tempo que você precisar. Os pais hoje, os pais ou responsáveis que identificam que tem um filho, talvez, com autismo, com TDAH, enfim, com esse monte de nomes que estão surgindo ultimamente na atualidade, que antigamente a gente nem conhecia, né? Tem muita gente que tem a preocupação, ou talvez, de novo, um preconceito de levar o filho, de identificar isso através de um profissional, e eu acredito que acho que o primeiro profissional que deva procurar talvez seja um psicólogo, não sei, você me corrija se eu estiver errado. E o que falar para essas pessoas e como que o filho pode ser prejudicado, ou o próprio pai, de repente, ou o próprio ser humano adulto já que identificou que pode precisar entender isso. Esse dia eu vi uma pessoa, né, da minha área automotiva falando, uma pessoa bem conhecida na área automotiva, e falando que ele está procurando agora, né, um profissional para entender, porque ele descobriu que ele pode ter sido prejudicado de várias formas, que ele podia ter feito algo melhor no cotidiano dele. Então, enfim, o que a gente evita procurando como pai ou como a própria vítima da circunstância?
É muito comum que haja uma dificuldade de buscar, né, essa ajuda, porque há primeiro um processo de negação, né? Então, quando percebe que tem algo diferente, os pais percebem, claro que serão eles que vão poder perceber, ou quem cuida na maior parte do tempo vai perceber, né? Quem passa mais tempo com essa criança ou com esse adolescente. E aí a gente está pensando em promoção de saúde. Quando você intervém o quanto antes, mais cedo, você está pensando que lá na frente, esse jovem, esse adulto, ele vai ter mais qualidade na vida dele, né? Porque limitação, né, nós podemos ter de toda ordem. Então, nós podemos ter uma limitação numa condição de algum transtorno que precisa ser tratado, às vezes com medicação, muitas vezes com a psicoterapia associada, outros, né, a fonoaudiologia, por exemplo, né, a terapia ocupacional. Então, quando há essa resistência no início, é porque isso fala muito dos pais, né? Como a ideia de que algo deu errado com meu filho, então a culpa é minha. E aí, assim, não se trata de culpa, tá? Se trata de responsabilidade, de o que a gente pode fazer na medida que a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo. Como eu disse antes, se eu não tenho conhecimento sobre aquilo, eu preciso buscar. Se existe profissional que vai poder me orientar, eu vou buscar esse profissional também. Muitas vezes o pediatra, quando é a criança, né, ele já sinaliza alguma coisa, encaminha. Outras vezes vai chegar para a gente por um encaminhamento da fonoaudiologia, da neuropediatria, depende, né? Eu atualmente não atendo infância e adolescência, atendi durante muito tempo. Foi o primeiro público que eu trabalhei, né? Até porque, como professora, eu sempre tive muito... direto. E era assim, um vínculo muito bacana que eu construí com adolescentes. Então, por muito tempo, e eu me especializei, estudei e investi. Só que, né, como eu falei, esse aqui é o grande barato da vida, né? A gente poder perceber o que está mudando e o que a gente pode fazer com o que muda, né? E eu fui buscando me especializar para adulto. Mas eu vejo, né, os colegas que trabalham, tem a Aline Alessandra, tem a Júlia Lima, tem tantos outros colegas. No município hoje a gente já tem mais profissionais atuando, né? A Sheila Mota, que está com a gente, também lá no nosso espaço. Então, a gente vai direcionando. No serviço público, existem também os profissionais. Tem aqueles que têm especialização para adultos, especialização para adolescência ou infância, mas fazem todos os públicos, não tem, né, uma separação. O importante é que, se você percebe que tem alguma coisa acontecendo, que você não compreende, tem dificuldade de compreender, busca uma orientação, busca um profissional. Nem todo mundo, né, vai ter esse acesso fácil, mas a gente tem um amigo, tem um conhecido que orienta, que mostra o caminho, né? Você pode levar um pouquinho mais de tempo, mas você pode chegar lá também. Show de bola. Então, na realidade, um pai, quando entende, uma mãe, quando entende, ou a própria pessoa, como vítima da situação, entende que precisa que tem algo diferente acontecendo, talvez o profissional, talvez não, acho que o profissional adequado a se procurar é o psicólogo mesmo, né? Ou tem algum intervalo? Se você, no caminho da rotina, por exemplo, de consulta com o médico, se você tiver oportunidade, fala com o médico. Entendi. O médico encaminha, né? Aí tem o pediatra, ou o médico clínico, né? Mas se você não está nesse percurso de cuidado, busca o profissional psicólogo ele vai avaliar e ele vai encaminhar conforme a necessidade. Às vezes, naquele momento, nem é a psicoterapia inicialmente, ou é a psicoterapia associada. Entendi. A gente falou não lembro se foi em off, mas existem os dois tipos de tratamento possivelmente. O pontual, né, que talvez numa consulta resolva o problema, e existe um tratamento que precisa ser... não sei o nome que vou usar, mas precisa ser um tratamento, justamente, em mais de um dia, né? Você pode explicar um pouco só sobre isso para a gente finalizar? Sim. As demandas não têm um tempo previsto, né? Então, para cada sujeito e para cada demanda, a gente vai avaliar e vai ver o tempo necessário para ser conduzido. Quando a gente fala de uma escuta pontual, eu vou dar o exemplo do luto mesmo, né? Que precisa daquela escuta pontual. Então, algumas sessões, né, não vai ser necessário o tratamento se esse indivíduo não tem outras questões relacionadas, né? Então, se ele já tem um diagnóstico de depressão e ansiedade, se ele tem algum diagnóstico e o luto entra ali
né, como algo que soma, que acrescenta nas questões dele, ele já vai demandar mais tempo. Mas se ele tem só uma escuta pontual, é aquela que a gente vai diluir em pouco tempo a questão trazida. Tá? Você me falou para lembrar de falar da questão do nosso espaço, né? Então, Isso. O nosso espaço Serviço de Psicologia Aplicada, ele funciona desde 2013. E ele está localizado na rua Frei João Batista, número 255, sala 1. E a gente já teve vários profissionais atuando lá, né, em equipe. Hoje, a gente tem a Fabiana Nassif, né, que é uma psicóloga que também atende adolescentes a partir de 15 anos e adultos. Até hoje assisti um vídeo dela e ela falava, né, como ela nas redes sociais, ela trabalha muito a questão da mulher, né, ela foca na questão da mulher, nas questões. Alguém perguntou na caixinha dela lá se ela só atendia mulheres, né? E é bem interessante isso, a gente poder estar falando que não, né? Ela tem um trabalho desenvolvido com esse público, mas ela atende também homens, atende adolescentes. A Sheila Mota, né, que está com a gente já há mais de um ano, ela veio para atender a infância. A gente já teve em outro momento, a própria Aline Alessandra já atendeu a infância e depois ela mudou o nicho, né? Ela está aí com os jovens, é uma coisa que tem todo o perfil dela, né? E ela está desenvolvendo cada vez mais dentro desse público. E para mim é um privilégio, sabe, Marcelo, que os colegas que chegam e somam comigo lá no nosso espaço, eles sabem que ali é um espaço que é nosso, que a gente constrói um trabalho e que ali eles estão, né? Eles não vão ficar, eles estão por ali, por um tempo. Então, quando, por exemplo, a gente teve por muito tempo a Ludmila, fonoaudióloga, que também já trabalhou no serviço público. Ludmila, ela me deu uma alegria muito grande o dia que ela me avisou e me falou que ela estava conseguindo construir o próprio espaço, o consultório dela. Isso é saber que a gente está num caminho na vida, na trajetória, no propósito de vida, de somar com as pessoas, né? Eu não tenho, por acaso, lá dentro do meu consultório uma plaquinha que diz que a gratidão é a memória do coração, porque eu sou muito grata a muitas pessoas que me deram muitas oportunidades, né? A gente desenvolve através das oportunidades que são dadas e que a gente também cria. É legal, né? A gente servir como ponte, né, para as pessoas passarem de um ponto para outro. Enfim, a gente acaba marcando história na vida dessas pessoas, mas o mais gostoso é ver que a gente fez parte de um crescimento e essa pessoa voou. Exatamente. Né? Isso é que é top. Exatamente. Agradecer a você, mais oportunidade. Celso, tem alguma pergunta, Celso? Não, estou hoje. E vamos, né, programar outras vezes. Esses assuntos são assuntos bem procurados e são pessoas, inclusive eu acredito que vai ser um dos episódios que mais vai ter acessos por causa dessas dúvidas, né, em relação ao luto. É um assunto muito pesado, né, a nível de todos os sentidos, de perda de ser humano, como perda de sentimentos, enfim. E vamos torcer que outras vezes a gente possa vir para somar mais vezes aí, se você puder vir, é claro, né? Com certeza, a gente se organiza para estar aqui. Trazer aquela equipe lá que trabalha com você lá, todo mundo junto lá, botar aqui a mesa não vai ser mesa já redonda. Já é um convite, né, Sérgio? Você viu aí, né? Convite feito. Tá bom, Fabiana, obrigado mesmo. E se você tiver mais alguma coisa para dizer, fica à vontade. Eu quero deixar uma mensagem, sabe? De que, né, nós podemos, no percurso da vida, né, nessa existência, na jornada, nós podemos escolher, né, conviver da melhor forma possível. E a melhor forma é aquela que a gente vai encontrar. Não existe receita. É igual quando você fala de qualidade de vida. Qualidade de vida, para mim, é uma coisa, para você pode ser outra. Então, que você possa ter oportunidade de buscar sentido na sua vida. E se em algum momento a sua vida parecer sem sentido, saiba que isso também faz parte, né, do seu processo de construção na existência. Então, o propósito de vida, quando a gente entende, a gente vai passar pelos reveses, pelas adversidades, porque eles vão existir. Nós não vamos viver sem problemas, os problemas acontecerão, mas é como nós podemos passar por eles, né? Os problemas, eles vêm para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, não melhor do que ninguém, né? Mas melhores conosco mesmo.
É 1% a cada dia, como você disse, né? Perfeito. Então, nossos problemas são a fase de treinamento. Exatamente. Então, pessoal, eu queria agradecer pela audiência. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quiser o contato do nosso espaço, que é o nome exatamente, tá? Ela falou nosso espaço, você pode pensar que ela usou um termo, mas é o nome do local, nosso espaço. O Instagram vai estar citado embaixo na descrição. E lá vai ter psicólogo para você escolher. Eu gostei, esse aqui é mais legal. Tá bom? Um abraço, episódio 66 finalizado com sucesso.